galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu tô aqui para explicar para vocês um aspecto muito importante do jogo oracular, tá? A primeira coisa que vocês precisam compreender é que cara e coroa são as duas possibilidades de queda, né? Independente do número de moedas, você sempre vai ter cara ou coroa. Isso é óbvio, né? Já é de senso de todos vocês. A questão é, o que significa cara e o que significa coroa? Esse entendimento é uma das chaves para dominar a leitura oracular de moedas, tá? Vamos entender primeiro o que significa cara e o que significa coroa. O que nós chamamos de cara hoje, né, que é aquele lado que apresenta uma face, um rosto, por isso que a gente chama de cara, no passado ele representava o governante de uma determinada região. Ele representava aquela pessoa que tinha domínio, que tinha poder, né? Então, por exemplo, Júlio César, os imperadores romanos, de modo geral, estampavam a sua imagem dentro das moedas em circulação. Na nossa moeda hoje são pessoas homenageadas, né? Nós homenageamos pessoas, homenageamos, por exemplo, ideias. Igual na moeda a gente vê muito a república, né? Que é representada aí nas moedas atuais. Mas a gente tem moedas antigas, por exemplo, que você vai ter personalidades ali sendo representadas naquela moeda. Então, a cara, né, no passado, e o que ela representa no jogo é o quê? A pessoa. Então, por exemplo, a cara representa você, o consulente, a pessoa que está sendo analisada no jogo. A cara é você. Consegue entender isso? Então, por exemplo, se você está fazendo uma leitura para si mesmo, a cara vai representar você. Se você está jogando para alguém, a cara vai representar a outra pessoa, a pessoa que você está fazendo a leitura. Então, de modo geral, cara representa algo positivo. Numa resposta de sim ou não, ela vai representar sim. Por quê? Porque ela é você, a sua vontade e a sua potencialidade. Então, se você está fazendo uma pergunta, por exemplo, eu queria tanto que desse certo esse emprego, vai dar? Se der cara, sim, vai dar. É a sua vontade, é você. Ao mesmo tempo que cobra a atenção de que você tem que fazer por onde. Ao mesmo tempo que cobra a questão de que você precisa se movimentar para aquilo ali. Está nas suas mãos. Então depende só de você. Mas a sua vontade, ela é dominante. A sua vontade, ela se materializa no tempo e no espaço. Então, quanto mais cara cai num jogo, melhor. Mais forte a sua vontade, maior o seu poder de decisão sobre aquilo. Então, se você quiser, aquilo vai acontecer, tá? Importantíssimo. Lembrando que futuro é construção. Assim, o futuro ele não é imutável. O que a gente analisa é a tendência das coisas. E a tendência de cara, ou seja, é a tendência da sua vontade. Coroa, no passado, representava as armas da coroa. Representava os símbolos do império, né? Hoje em dia é onde está a representação de valor das moedas. Então, coroa significa isso. Coroa, então, nesse caso, né, vai representar o universo. E aí, de modo geral, coroa no jogo vai representar não. Coroa, de modo geral, vai representar uma negativa. Vai representar um processo assim meio... Como é que eu posso transformar? Não depende só de você. O universo é maior que a sua vontade. Então, provavelmente, a resposta é não. Então, quanto mais coroas num jogo, mais negativa, mais problemas, mais empecilhos, aquilo se materializa. Conseguem compreender essa questão? Então, cara, você, sua vontade, o seu poder, você dominando o universo. Coroa, o universo dominando você. Então, quanto mais coroa, menos depende da sua vontade, menos depende de você, e é um processo de destino. Então, às vezes não vai dar certo, por mais que você queira, por mais que você tente, não vai dar, porque o universo é maior. Isso é a representação de coroa. Se vocês conseguirem pegar esse macete, vai ficar muito fácil entender os métodos que a gente vai aprender aqui na frente, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso que eu falei. Se for preciso, assista novamente essa aula, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!
Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu estou aqui trazendo uma aula muito importante para vocês. Qual moeda ou quais moedas eu devo escolher para trabalhar? Quais moedas eu vou utilizar? Tem que ser uma moeda de valor específico? Tem que ser uma moeda nacional? Tem que ser moeda antiga? Como é que funciona isso? A gente já estudou, né, o poder que cada moeda concentra, o poder que cada moeda carrega, né? Então isso já é de senso de todos vocês que estão me assistindo agora. Só que o nosso ego, e aí é ego mesmo, porque na prática você pode utilizar qualquer moeda, desde que elas sejam do mesmo valor, tá? No jogo oracular, vocês precisam utilizar moedas do mesmo valor e do mesmo tamanho. Então, se você escolheu, por exemplo, a moeda de 5 centavos, você vai juntar várias moedas de 5 centavos. Então, se você for utilizar o método de 3 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 4 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 7 moedas do mesmo tamanho. Se for o método de 9 moedas do mesmo tamanho. Então é importante que vocês tenham essa compreensão. Gilberto, por que elas têm que ter o mesmo tamanho? Nós já conversamos na aula sobre oráculos que existe um processo chamado aleatoriedade, né? Você tem que dar chances iguais para que as moedas caiam. Moedas de massa diferente vão se comportar diferentes. Então você tem que utilizar moedas do mesmo tamanho, tá? Agora a escolha é particular. Só que o ego humano, né, ele se materializa. E eu falo por mim, tá? Eu, por exemplo, utilizo moedas que eu peguei numa viagem que eu fiz até a Argentina, né? Foi um país que eu amei, foi uma das culturas mais lindas que eu conheci. Então eu trouxe moedas de lá e utilizo essas moedas, tá? É meu modo, porque tem a ver com a minha história. Então é interessante também vocês entenderem que oráculos estão muito associados à sua história, ao seu simbolismo, ao valor que você dá. E esse valor que você dá também potencializa a sua leitura, tá? Eu coleciono moedas antigas, então eu tenho várias moedas também antigas que eu poderia utilizar e às vezes utilizo para fazer leituras também. Ou moedas comemorativas, por exemplo, nas Olimpíadas foram lançadas moedas de valores diferentes. Vocês podem juntar essas moedas especiais também. Esse caráter especial, único. Por exemplo, os ciganos gostam muito de moedas coloridas. Às vezes a gente encontra umas de 25 centavos, umas de R$1, umas de 5 centavos, muito brilhantes. Se você encontrar essas moedas, tenta juntar um número delas e utilizar. O brilho chama muita atenção das energias espirituais, tá? Seres elementais, seres encantados gostam muito de brilho. Então elas carregam uma energia bem legal também de somatizar aí na sua leitura. Mas na prática mesmo, pode ser qualquer moeda. Porém, uma vez que você separa essas moedas, elas só podem ser utilizadas para o jogo. Vocês não vão gastar essa moeda não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Elas vão ficar guardadas. Outras pessoas não devem tocar jamais as suas moedas. Vocês podem colocar num saquinho vermelho ou num saquinho preto, tá? Isso é o que a tradição pede. Mas se vocês gostam de outras cores, quiserem colocar nesse saquinho também, vai lá, pode colocar. O interessante é que seja um saquinho virgem, tá? De preferência costurado com as suas próprias mãos. Você pega lá o pano, compra o pano, costura e coloca. Tudo aquilo que você faz com as suas mãos ganha mais poder, ganha mais energia. Antes de colocar dentro do saquinho, você vai passar moeda por moeda na fumaça de um incenso. Sugestão que eu dou para vocês é a alfazema. Então eu vou pegar aqui só a nível, né, para mostrar para vocês. Peguei 3 moedas, vocês vão segurar com a sua mão direita, vão levantar elas para o alto e vão oferecer elas ao divino. Então vou dar um exemplo aqui, mas vocês não precisam seguir as mesmas palavras. Vocês podem montar a sua oração do jeito que for mais, que ressonar mais no seu coração. Eu ofereço essas moedas ao universo para que elas possam ser uma ponte de comunicação entre o plano espiritual e eu. Que através dela, passado, presente e futuro se desvelem a mim. E que através delas eu consiga ajudar as pessoas em seus questionamentos. Que assim seja e assim se faça. Isso é a forma como eu me comunico com o universo. Mas se você, por exemplo, pode fazer assim: ofereço a Santa Sara, ou ofereço ao meu cigano, ou peço a Deus, ou peço ao meu mentor, ou peço à espiritualidade. E aí aquilo que remonta o seu divino, como a gente já falou, aquilo que remonta o seu sagrado. Coloca dentro ali do saquinho e já está pronto, já está consagrado.
tá? O melhor momento para fazer essa consagração é uma lua crescente ou cheia. Inclusive, você pode apontar na direção da lua na hora que você for fazer a consagração. Isso potencializa bastante. Lua está muito associada à vidência dentro da astrologia, tá? Então é legal vocês trabalharem também dessa forma. E aí as moedas de vocês já vão estar ali separadas, tá? Quantas moedas eu vou precisar, Gilberto, para utilizar em todos os métodos? 9 moedas, tá? Você vai aprender a utilizar 1, 3, 4, 7, 9, mas assim, vocês precisam ter 9 moedas separadinhas aí, do mesmo valor, do mesmo tamanho, limpas, consagradas e guardadas dentro do saquinho, tá? Se quiserem colocar dentro desse saquinho outros elementos, também pode. Por exemplo, no meu saquinho eu coloco citrino, que é uma pedra que os ciganos gostam muito, coloco ervas. Que ervas eu coloco? Eu coloco alecrim e camomila, mas podem ser outras ervas que vocês gostem, tá? Vocês podem estar colocando ali dentro também do saquinho algumas ervas, para estar energizando as moedas enquanto elas não estiverem em uso, tá? E além de deixar com aquele aroma super agradável. São algumas dicas. Vocês podem adaptar isso de acordo com a realidade, de acordo com a intuição de vocês tranquilamente. A nossa intenção aqui não é é assim que se faz, mas mostrar para vocês e dar a oportunidade de vocês trabalharem a criatividade, tá? O bruxo, o mago, o espiritualista, ele molda a sua realidade de acordo com a sua própria essência. Então deixa a sua essência se mostrar também através dos seus instrumentos mágicos, através da forma de manipular as energias das coisas, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!